Fala, meus amigos, tudo bem? Chegando aqui com mais um vídeo novo no canal para falar sobre a redução na colônia de jogadores estrangeiros no Fortaleza, sobretudo argentinos, né, que tinham muitos aí nas últimas temporadas, com o Vojvoda no comando do clube, muitos jogadores estrangeiros que chegavam ao PC, muitos na temporada passada, inclusive, mas para esse ano uma redução bem grande, sobraram poucos estrangeiros, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes disso, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo aí também com todo mundo, para chegar para mais gente, a gente chegar na meta e atingir a meta dos 1000 inscritos. Meus amigos, na temporada passada, nos últimos anos, na verdade, Fortaleza contratava muitos jogadores estrangeiros, sobretudo argentinos ali, do futebol argentino, para reforçar o elenco, né, que era comandado pelo Vojvoda. Ele tinha essa facilidade, né, ele e a comissão técnica, né, os auxiliares, de conhecer os jogadores ali na Argentina, que se destacavam, que não eram tão visados talvez, e que poderiam reforçar o Fortaleza. Era uma estratégia também que muitos outros clubes têm adotado, inclusive nas últimas temporadas, de você fugir um pouquinho desse mercado inflacionado aqui no futebol brasileiro, em relação aos outros países da América do Sul. O Brasil tem essa vantagem da moeda ser mais valorizada, então você consegue ali fazer até uma compra, né, uma aquisição de jogador com valores mais acessíveis, né, muitas vezes, e com salários também dentro de uma realidade para o clube que aqui no Brasil é muito mais inflacionado, né? Então tem essa alternativa quando você vai buscar um jogador no Equador, na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, enfim, tem essa facilidade, tem esse trunfo para os clubes. Então Fortaleza recorreu muito a isso nesses últimos anos por esses fatores. No ano passado, inclusive, acho que foi o recorde de jogadores estrangeiros. Em alguns momentos ali até geravam preocupação sobre o limite, né, de atletas que poderiam ser relacionados para uma partida, né, de estrangeiros no Brasileirão, né, porque o Fortaleza tinha em alguns momentos ali 10, 11, 12 jogadores estrangeiros no elenco. Alguns foram saindo já depois de um tempo, né, o Paul Fernandes, o Dylan Borreiro, mas ainda assim ficaram vários, né? O Fortaleza tinha Kusevich, Brits, Gaston Ávila, o Cardona acabou emprestado, tinha o Mancuso também, Pochettino, Emmanuel Martinez, depois chegou o Guzman, e aí no ataque você tinha o Dylan Borreiro, que acabou saindo cedo, o Kevin Andrade, que foi negociado depois também, você tinha o Lucero, né? Depois chegaram ainda também o Herrera e o Barreiro, então era realmente uma legião de jogadores estrangeiros, muitos deles titulares ou utilizados com muita frequência, destaques da equipe, né? Pelo menos durante um tempo. Então tinha essa questão, mas como eu disse, alguns saíram já no decorrer da temporada, outros ficaram menos utilizados, perderam espaço, então o Fortaleza acabou conseguindo lidar com essa situação da quantidade de jogadores estrangeiros relacionados para partidas da Série A sem maiores problemas, mas o fato é que era muito frequente, muito comum você ver a escalação do Fortaleza ali com 4, 5, às vezes até 6 jogadores estrangeiros como titulares também, ou com uma presença muito relevante no banco de reservas. Mas o fato é que para esse ano, depois do rebaixamento para a Série B, com uma readequação, uma reformulação no elenco, uma comissão técnica brasileira, inclusive, também, né, para você jogar uma segunda divisão, esse perfil mudou bastante do tricolor. Muitos jogadores desses saíram. O Lucero, por exemplo, rescindiu o contrato, foi para a Universidade de Chile. O Herrera tem uma negociação muito avançada para ser vendido ao Bragantino. O Martínez rescindiu o contrato e foi para o Vitória. O Mancuso foi emprestado ao Estudiantes. Enfim, esses jogadores foram aí tomando novos rumos diante da nova realidade financeira e esportiva também do Fortaleza, né? O Gaston Ávila encerrou o contrato, né? Ele pertencia ao Ajax ainda, acabou emprestado ao Rosário Central. Enfim, teve aí uma diminuição relevante nessa colônia argentina que o Fortaleza tinha. Então ficaram, pelo menos até agora, né? Kusevich, Brits e o Cardona retornou de empréstimo, então teve aí essa novidade no elenco, não é um jogador que já estava por aqui, tinha sido emprestado lá para o futebol argentino, né? Primeiro para o Talleres, depois para o Tigre, retorna para o Fortaleza, já tem sido utilizado pelo Thiago Carpini. Então você tem esses 3 defensores estrangeiros. No meio campo você tem só o Pochettino, também titular da equipe, aí, peça importante já para o time do Thiago Carpini. E no ataque você tem o Adam Barreiro, né? Jogador paraguaio que chegou no meio do ano passado também, foi destaque ali na reta final.
camisa 9 do Fortaleza, deve ser uma das peças centrais aí dessa equipe do Thiago Carpini. E aí você tem o Tomás Rouco, jogador chileno, né, disputou a copinha pelo Fortaleza, era atleta do Sub-20 e foi agregado ao elenco profissional. Então você tem hoje 6 jogadores estrangeiros, né, contando já com Tomás Rouco. Na defesa, como eu disse, Kusevich, Cardona e Brits. No meio campo, Pochettino. No ataque, Tomás Rouco e o Adam Barreiro. 6 jogadores estrangeiros apenas no Fortaleza. Como eu disse, isso passa muito pela parte esportiva também, pela parte financeira, né? Muitos desses jogadores tinham salários altos, contratos longos com o Fortaleza, que não tinha condição de manter numa Série B, né? Eles tinham mercado também, né? O Lucero foi lá para a Universidade de Chile, o Mancuso foi para o Estudiantes, né? Um clube muito relevante na Argentina, e que ele já defendeu também, a Universidade do Chile, gigante lá no país onde o Lucero já atuou, né? Rival do Colo-Colo, onde o Lucero jogou também. O Martínez foi para o Vitória jogar uma Série A, o Gaston Ávila, que para uma realidade financeira muito distante do que o Fortaleza pode bancar hoje, e aí voltou para o Rosário Central, o clube onde ele já jogou e tem muito carinho. Então, foi um caminho natural desses jogadores saírem, né, por opção própria, por vontade do Fortaleza também. E a tendência é que o Fortaleza não recorra muito a esse mercado aí internacional quando for contratar jogadores, e foco realmente em jogadores brasileiros que conheçam a competição, né, conheçam a Série B, estejam com fome ali de se destacar, de ganhar espaço aqui no futebol brasileiro, no mercado, né, de aparecer realmente, de se firmar. E também, quando você contrata um jogador desse, se para uma realidade de Série A é uma situação financeira mais acessível, né, você consegue trazer bons jogadores por salários ali dentro de um nível de um bom nível de Série A. Para uma Série B já é mais pesado, né, porque esses jogadores ganham em dólar, então a cotação, isso aí já para o mercado de Série B fica mais pesado. E além disso, esses estrangeiros que estão ficando no Fortaleza, né, que permaneceram do ano passado para cá, né, Kusevich, Brits, Pochettino, Barreiro, né, Cardona e o Rouco são uma situação financeira já diferente, mais dentro da realidade, mas esses outros 4 são jogadores aí com vencimentos mais realmente mais altos, mais pesados para um nível de Série B, realmente um padrão top ali de Série B. Então o Fortaleza também já tem que lidar com essa condição financeira, e o resto das contratações, das chegadas ali compondo dentro da permanência desses atletas, né? O Kusevich tinha sido adquirido em definitivo, tem contrato até 2028. O Brits e o Pochettino tinham renovado até o fim de 2027. O Barreiro foi comprado no ano passado também, junto ao River Plate, então já tinha um contrato mais longo. Então, jogadores que vieram ainda numa realidade de Série A. Então, o Fortaleza precisa ali balancear os salários mais altos desses jogadores com as outras peças aí que permaneceram, com quem vai chegar. Então, tem essa questão também financeira. Né? Conseguiu aí chegar a um acordo, né? Enfim, se livrar, digamos assim, de muitos dos estrangeiros que não estavam nos planos, né? Ou pela parte financeira ou pela parte técnica. Permaneceu com aqueles que acreditam que podem agregar, que realmente vão ajudar aí nesse ano. Então, é isso. Colônia estrangeira aí no Fortaleza, né? Agora com a comissão técnica brasileira bem reduzida, bem mais enxuta, mas acredito que esses... Né? Nem vou contar tanto com o Rouco aqui, porque foi agregado agora ao profissional, né, oriundo da Copinha. O Fortaleza vai contratar outros pontos, nem sei se ele vai ter tanto espaço assim. O Kusevich tem um salário mais alto ali, teve alguns interesses no mercado, não sei se vai permanecer de fato até o fim da temporada. Se ficasse, acho que seria um ótimo reforço, mas contando com a permanência dele, acho que esses 5 aí jogadores remanescentes de 2025 já seriam ótimas peças para o Fortaleza, para o calendário que tem nesse ano, com Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B. Jogadores de um nível muito bom para essas competições e que realmente iriam ajudar muito no time do Thiago Carpini. Então, quero saber sua opinião também, deixa seu comentário aí. O que é que você acha desses jogadores estrangeiros que permaneceram, se vão ajudar, se mais alguém poderia ter ficado, se mais alguém deve sair. Deixa o teu pitaco aí também nos comentários. E se chegou até aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e ativa as notificações para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo por aqui.